Olá, voltando agora para retificar o primeiro vídeo que eu fiz sobre narcisismo. Eu não achei legal, eu não achei que ficou como eu queria. Quando eu fui assistir, eu tive que tirar e voltar a fazer esse outro vídeo. Por causa de um pequeno erro de fala. Embora meus vídeos eles sejam assim de forma só assim informal, eu falo naturalmente sobre essas informações, né, que são necessárias, mas assim digo necessárias, diga assim, né, não tendo a pretensão, mas assim muitas pessoas precisam entender as coisas da mente. E eu acho muito legal dar essas informações, né? Eu gosto disso. Então, errar é humano e eu não tenho problema nenhum em reconhecer um erro. Desde que você considere o erro e retifique, né? Que significa corrigir. Bem, Narciso, para falar do narcisismo, eu quero logo falar do mito, né? Como surgiu, como foi essa palavra foi tomada como referência. Esse termo, né? Narcisismo. Narciso era um personagem da mitologia grega, né? Às vezes em algumas literaturas tido como um herói grego, né? Mas apenas um personagem grego, filho do deus rio Cefiso, mais a ninfa Liríope. Bem, Narciso nasceu muito belo, uma beleza assim bem exagerada, né? Tanto que é também um símbolo de beleza, né? Narciso, muito belo. E todos os jovens e jovens, tanto meninas como meninos, que se encontravam com Narciso, se apaixonavam por Narciso. E o oráculo, né, que sabemos que os gregos consultavam o oráculo, e o oráculo já tinha dito que Narciso, ele viveria muito tempo se ele não se deparasse com a própria imagem, né? Se ele não se deparasse com aquela beleza toda nele, né? Com a própria imagem dele. Então, entende-se isso. E Narciso caçava na floresta e encontrou a ninfa Eco, né? Que se apaixonou por ele. Uma ninfa muito bonita. Só que nessa ninfa tinha um feitiço lançado pela deusa grega Hera. O feitiço era assim, consistia em que sempre ela não poderia se expressar, ela só poderia repetir a palavra dos outros. Aí por isso o eco, né? A coisa que ecoa. E quando ela se apaixonou por Narciso e ela não pôde se declarar, porque quando Narciso chamou-a, que ela respondeu, foi o eco das próprias palavras de Narciso. Então Narciso não gostou disso e foi embora. Só que ela seguiu ele pela floresta, né? E como Narciso, ele era muito cobiçado e ele não dava muito, tava nem aí para as paixões das pessoas com ele, né? Ele tomava nem conhecimento, não ligava. Então, muitos jovens, né? Ficaram ninfas, ficavam ressentidos. E um desses jovens pediu à deusa grega Ártemis que para se vingar de Narciso. Então Ártemis, ela conduziu ele até uma fonte, né? E chegando lá na fonte, quando ele estava caçando, estava com sede, quando ele foi tomar água, ele se deparou com a imagem dele. Aí pronto, foi o que aconteceu, ele se apaixonou. Imediatamente ele se apaixonou por aquela bela imagem, sem saber que era ele mesmo.
e tentou beijar. Cada vez que ele buscava, né, aquela imagem se desmanchava ou fugia dele, né, na água, o reflexo. Então, Narciso ficou com muito desgosto e se suicidou. E ao sair pingando sangue, onde pingava o sangue dele, brotava uma bela flor branca, que até hoje conhecemos como a flor Narciso. Bem, esse é basicamente o mito de Narciso, né? A história, né? O que se fala. Então, a psicanálise só não, né? A psicologia também, os estudiosos da mente tomaram como simbologia essa referência, a referência de Narciso, e ficou se chamando narcisismo. O que ficou se chamando de narcisismo, né? Um transtorno mental que as pessoas que sofrem desse transtorno, elas se apaixonam por elas mesmas, e nessa paixão exagerada por elas se acham, só elas, né? Então, só elas têm direito, só elas querem atenção, só elas querem ser, assim, centro mesmo das atenções, querem ser aduladas, de uma forma, assim, tão egoísta, né? Ela quer tudo para ela, porque só ela vale, só ela é bela, só ela... E, como eu falei no outro vídeo, Caetano Veloso até explorou isso naquela música Sampa, né? Quando ele fala que Narciso só acha bonito o que é espelho, né? Narciso não gosta do que não é espelho. Então, é desse jeito. A pessoa que é narcisista, ela é extremamente só ela. Tudo tem que ser melhor. Tem, assim, é megalomaníaca, ela é superior em tudo, ela não aceita, assim, que outra pessoa seja também, ela é tudo, e de uma forma que isso se torna doentio. Lógico, né? Com uma pessoa desse jeito, ela é muito difícil de conviver. Tanto ela com os outros, que os outros não vão admitir, né? E quanto ela como os outros, quer dizer, vai fazer uma disfunção, vai gerar conflitos, mal-estares. E o que é que acontece? Para Freud, uma certa dose de narcisismo com limite é um elemento da construção do sujeito, né? Não, Freud, assim, o narcisismo dosado, um pouquinho de narcisismo, Freud não vê como doença, como realmente não é. Agora, quando passa do limite, realmente se torna uma doença, o narcisismo, e precisa de tratamento. É um transtorno psiquiátrico complexo, entendeu? Onde a pessoa vai fazer uma entrevista para descobrir o grau, né, desse narcisismo, que também pode vir de hereditariedade, do meio ambiente, né, de como a pessoa foi criada, né, de muita coisa assim que pode ter feito, assim, se desencadear o narcisismo. Quando ele passa a ser sem limite, assim, muito, que causa problemas, a pessoa tem problema social, problema familiar, problema funcional, então tem que procurar, né, o profissional competente para fazer a pesquisa, né, para investigar o grau do narcisismo e procurar tratar. Então, hoje, né, todo mundo sabe que narcisista é uma pessoa manipuladora, uma pessoa egoísta, uma pessoa que usa as outras pessoas para o benefício próprio, uma pessoa que só pensa nela porque ela se acha assim, tudo. Bem, basicamente, é isso, o narcisismo. Eu espero ter informado de uma maneira simples, porque essa informação é básica. Mas existem estudos de Lacan, estudos profundos de Lacan, de Freud e de outros cientistas da mente. Eu espero ter contribuído com a informação.